A instabilidade política dos filmes Alma Coçária, Terra Estrangeira e O Príncipe influenciam diretamente a trajetória dos personagens e sua relação intrínseca com o contexto social, tanto na história dos filmes como nos momentos de sua produção. Podemos acompanhar em todas as obras a questão do deslocamento, da ruptura com a terra de origem, da perda da esperança no processo social brasileiro, sentimentos gerais da nação nos momentos de suas produções e como o processo político do momento influenciou diretamente neste aspecto. Os filmes, inclusive, reproduzem a morte como metáfora, representando o fim da liberdade durante a ditadura e a frustração causada pela desastrosa era Collor, após a euforia das diretas já. De uma complicação da produção cinematográfica brasileira, causada pelo fechamento da Embrafilme, colocando o cinema nacional quase que em coma. De fato, na história brasileira, como em seu cinema, vivemos quase sempre períodos de crise, alternados por breves momentos de estabilidade. Já dizia Paulo Emílio Salles Gomes que o cinema no Brasil, desde seus primórdios, se dá pela descontinuidade. Um momento de prosperidade como a Bela Época, de 1908 a 1911, é abatido pela economia do Brasil e a iminente hegemonia do cinema norte-americano no mercado nacional. Repete-se no decorrer da história do país a descontinuidade do cinema. Como exemplo, os ciclos regionais na primeira metade do século, a floração tardia do cinema novo nos anos 50 e 60 e o cinema marginal no final dos anos 60 e início dos anos 70. Nas idas e vindas do cinema nacional, a era Collor foi um dos períodos mais fracos da produção cinematográfica. Momento em que a produção e lançamento de filmes praticamente parou, salvo poucas exceções. Somente com a criação da Secretaria para o Desenvolvimento do Audiovisual, em 1992, e com as leis Rouanet, de 1991, e do Audiovisual, em 1993, uma luz no fim do túnel começa a aparecer para as produções, e uma progressão no aumento da mesma pode ser acompanhado ano a ano. Este período de reequilíbrio financeiro do Brasil e de uma maior quantidade de filmes nacionais produzidos foi conhecido como a retomada. Alma Coçária de Carlos Rechenbach, lançado em 1993, encontra-se justamente no período anterior e tem como temática a representação de uma geração que privilegiava sensações absolutas, a amizade e a fé na utopia, sendo agora a utopia revisitada com um tom pessimista e sem perspectiva de um futuro melhor. O filme conta a história de dois amigos de infância, ambos poetas que possuem origens discrepantes, social e economicamente, mas que pouco interferem na amizade deles. Teodoro, o bem-sucedido financeiramente e amorosamente, tem vergonha de ser burguês, mas usufrui das qualidades de seu status social e não é afetado pelas dificuldades da vida, diferente de seu amigo Rivaldo, que está sempre sofrendo com sua condição social e as influências externas. Seja a economia que abate o negócio da sua família, obrigando-o a abandonar a escola para trabalhar, o falecimento de seus pais, que o leva a morar no orfanato, e a morte personificada no filme, que o acompanha desde o começo, por carregar, ainda jovem, a tuberculose. Podemos perceber como os acontecimentos da vida de Rivaldo vão definhando o personagem, em paralelo com sua doença e o contexto social brasileiro. Seja por suas frustrações amorosas, a falta de qualquer amparo familiar e financeiro, que fazem com que o protagonista mude de moradia e emprego constantemente, além dos acontecimentos fortuitos que o prejudicam. Muito presente no filme também é a exigência de conhecer os grandes pensadores da época, principalmente no período da explosão da ditadura, em que Rivaldo Torres convive com alguns militantes e chega a alucinar à noite com os filósofos esquerdistas. Cena em que a doença do personagem mostra-se estritamente relacionada com a pressão externa de ser um sujeito politizado, contexto que exige o envolvimento político mesmo estando inserido na sociedade como trabalhador, sem tempo para tal. Porra, tchê! Eu trabalho, para com isso, eu quero dormir! Levando-o ao alívio de sua descoberta como anarquista. Mesmo com esta catarse, seu sonho inicial de se tornar um escritor pode ser vista como uma utopia,
que tenta dentro do possível conquistá-lo. Mas as condições que são impostas a ele servem de empecilho, conseguindo apenas terminar seu primeiro livro, pois o escreve juntamente com Teodoro. Há um processo de declínio do objetivo do protagonista em seu arco, que pode ser vista como a passagem da utopia para a morte. De tudo o que lhe acontecera, resta somente a morte, que o personagem percebe como inevitável e a aceita. Terra Estrangeira, 1995, de Walter Salles e Daniela Tomás, um marco do cinema da retomada, incorpora na narrativa o que fora a Era Collor. Um grande sentimento de descrença em relação ao futuro do país, depois de ter passado pelo regime militar, frustrado pelas diretas já. O fracasso do Plano Cruzado, a inflação galopante e o desencanto com o mau governo que levou ao impeachment do primeiro presidente eleito diretamente, onde a obra mostra as consequências e o sentimento geral em relação ao país. O confisco das poupanças influencia diretamente na trajetória de Paco. Sua mãe falece após saber do confisco de suas economias, com as quais planejava viajar com o filho para sua terra natal. Deixa a gente pagar a passagem para a Espanha em 36 vezes com juro baixíssimo. Juros, mãe? Cruzados novos que estejam depositados no banco, quer sob a forma de depósito à vista, depósito a prazo, caderneta de poupança, overnight, são convertidos em cruzeiros ao par até o limite, no caso de caderneta de poupança e no caso de depósito à vista, de 50 mil. Com esse conflito e essa relação profunda com o contexto no Brasil, Paco inicia seu deslocamento e sua trajetória, que o levará a se afastar do Brasil e a conhecer outros brasileiros vivendo na Europa. É que eles achavam que o paraíso estava ali, ó. Coitados portugueses. Acabaram descobrindo o Brasil. Cada um com sua relação de mágoa com a nação, trabalhando mais uma vez a questão do deslocamento. Deslocamento de rompimento com o Brasil que foi intenso durante o governo Collor e após o mesmo. Por que não? Porque a memória, Paco, foi-se embora com os visionários e com o ouro, com os santos barrocos, com o aleijadinho. Estamos a viver o império da mediocridade, meu amigo. O filme traz uma metáfora entre a falência do Estado com a morte da mãe do protagonista. Paco e Rivaldo se tornam órfãos precocemente, rompendo com a origem da família, ficando sem perspectiva para o futuro, somando isso à interferência das políticas sociais do Estado, que levam estes dois personagens para processos de declínio, se jogando na vida por não terem laços. Paco tem um processo brusco de rompimento, ao passo que Rivaldo definha junto com o processo político. Em O Príncipe, de Hugo Giorgetti, lançado em 2002, Gustavo, o protagonista, retorna da Europa a São Paulo, onde as modificações em seu espaço e nos seus antigos colegas representam a perda da identidade do país e da sua população durante a ditadura e após a crise financeira do começo dos anos 90. Você devia voltar. Por quê? Porque hoje, nesse país, podia ser o teu momento. Acredita em mim. Eu vejo que o teu senso de humor continua intacto. Artes, conhecimentos e pessoas são priorizados pelo seu valor como mercadoria, com a imprensa tendo um importante papel nesse consumismo. Os intelectuais cansaram de ser pobres, né? Eles acabaram aprendendo com os publicitários que ideiazinhas valem dinheiro. No filme, artistas e intelectuais, outrora jovens esquerdistas e amigos de Gustavo, tornam-se corporativistas e apenas se importam em ganhar dinheiro a partir de seus conhecimentos e talentos. A gente acaba fazendo parte da grande fraternidade artística e empresarial e ganha dinheiro, porra! Isto em um momento onde o Brasil e sua população viviam um crescimento financeiro, e as produções audiovisuais nacionais usufruíam através das leis de incentivo fiscais.
Você não faz ideia de como são os empresários brasileiros hoje em dia. Sofisticados, interessados em fomentar as artes. O motivo inicial da vinda de Gustavo para o Brasil foi visitar seu sobrinho, um professor de história que tinha enlouquecido, confundindo realidade com imaginário, resultando em seu suicídio. É preciso levarmos o imaginário a sério para transformar esse país e arrancá-lo de sua própria mediocridade. Em Gustavo, é seu imaginário que é morto, ao se chocar com a realidade do Brasil de seus antigos amigos. Sua viagem, como diz o próprio, passou a ser a ida a um funeral, ou a vários. Apesar de Gustavo e Rivaldo serem intelectuais e conscientes do momento e do contexto que viviam, eles não posicionavam-se ativamente na militância. Um se exila na França, democrática, o outro mantém-se no ditatorial Brasil. Porém, mesmo convivendo com os militantes, nunca se envolve politicamente com o movimento. Porra, tchê! Eu aqui morrendo de fome e você só fala em massa? Cala a boca! O Príncipe, de certa forma, profetiza o que seria o tom de produção do mercado nos anos posteriores, até o momento presente. Com mais dinheiro circulando no mercado, o discurso das obras parece tomar um rumo do conformismo, da alienação pelo processo burguês, do arrefecimento dos conflitos, com os filmes ficando mais comerciais.